Bom, tô testando mais um formato aqui, espero que fique legal, que o vídeo fique interessante, que fique prático de assistir. E nós continuamos falando sobre a criação até Cristo Jesus, né? Esse é o Cristo de Alfa Ômega. E eu queria que você lembrasse um pouquinho, nós falamos já sobre a criação do mundo físico, a criação do homem, a queda, o pecado do homem. Nós falamos sobre Noé, sobre Abraão, sobre José, e agora nós entramos na história de Moisés. E no momento que Moisés e Arão eles se encontram então e vão ao Egito para libertar o povo de Deus do Egito, tá bom? E a partir disso agora nós vamos continuar o nosso estudo, ali em Êxodo capítulo 5. Nós vamos começar hoje então lendo Êxodo 5 do versículo 1 até o 4. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Então Moisés e Arão chegaram e foram conversar com o faraó. O faraó não gostou nem um pouco da conversa, já falou que não ia ter conversa com eles, que não ia ter jeito, e então eles saíram de lá e tiveram uma conversa com Deus. Deus ele queria mostrar o seu infinito poder, mostrar que ele era Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que não há outro Deus a não ser ele. Então ele tinha um plano para tudo isso. Olha aqui o que diz agora nos versos 1 a 5 do capítulo 7 de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão seu irmão falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei da terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, você vê como Deus endurece o coração de Faraó. Como assim Deus endureceu? Que coisa injusta, que coisa estranha. Deus tinha um propósito: mostrar o tamanho do seu poder. Mostrar ao povo de Israel que eles podiam confiar e depender deste Deus. Que esse Deus iria guiá-los, protegê-los, cuidá-los. E ele queria mostrar todo o seu grande poder para o seu povo. Então tudo fazia parte do plano de Deus. Diante desse coração endurecido de Faraó, Deus começou a realizar atos para que se provasse o seu poder. E para que todos vissem e ficassem maravilhados, e para mostrar para Faraó que ele não tinha outra saída a não ser libertar o seu povo. Olha ali, em Êxodo 7 ainda, versículos 8 até o 12, o que ele fala? O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando o Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, Deus começou a fazer sinais, teve o cajado, que se tornou cobra, mas engraçado que eles foram lá, os magos do Faraó, e fizeram a mesma coisa. Você pode ver como que muitas vezes o mal pode imitar os milagres de Deus. A gente não deve se deixar enganar, porque muitas vezes pode haver esse tipo de imitação.
Olha só, continuando, esse foi um sinal que Deus fez para mostrar a Faraó. Mas Faraó, ainda endurecido, começaram a vir as pragas. E olha a primeira praga como que foi. Êxodo ainda capítulo 7, versículos 20 até o 22. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Tá aí, as águas do Nilo se transformaram em sangue. E você fala, bom, mas os magos também imitaram isso. Como que eu vou saber agora se o que aconteceu comigo veio de Deus ou não? Se o milagre que eu vi na minha vida veio de Deus ou não? Bom, a revelação, talvez você pode dizer. Simples. Se aquilo trouxe algo de novo que não está na palavra, não veio de Deus. Tá? A palavra, toda a revelação de Deus está na sua palavra, está na Bíblia. Então, se qualquer evento, ou ato, ou revelação, ou sonho não está em acordo completo com o que já está na palavra de Deus, nem acrescentando, nem retirando, aquilo não veio de Deus. Já pode ter certeza que não veio. Outra pergunta que você pode fazer é se aquilo que aconteceu nos levará para mais perto ou não de Deus. Bom, eu estava orando por uma promoção. E aí, de repente, veio uma promoção, só que eu vou ter que trabalhar todos os dias à noite. E no domingo eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Ou seja, você não vai conseguir ir na igreja em momento nenhum. Você não consegue no culto de oração, você não consegue nos jovens, você não consegue na EBD, você não consegue no culto do domingo à noite. Lógico, eu entendo muitas vezes a necessidade de urgência de suprir uma necessidade ali da família. E a gente compreende as pessoas que aceitam ou não. Mas se aquilo te afasta de Deus e não permita que você vá à igreja, não permite que você cultue a Deus com seus irmãos, é uma bênção, mas não quer dizer que veio de Deus. Não sei se vocês entendem um exemplo. Eu orei para Deus me mandar um homem bom, lindo, maravilhoso, e ele me mandou. Olha, ele é caridoso, olha, ele é perfeito, mas ele não é crente. Então esse milagre aí não veio de Deus, né? Porque está em desacordo com a palavra dele. Tudo que não está em acordo com a palavra dele não vem dele. Não há nenhuma revelação nova acerca de Deus, a não ser a que está na Bíblia. Então, você pode sempre ter essa métrica. Isso está na Bíblia? Isso está de acordo com o que Deus nos ensina na sua palavra? Ou isso me leva para mais perto ou mais longe de Deus? Isso é um outro meio de você saber se isso está vindo de Deus ou não para a sua vida. E então continuou, os magos imitaram, e aí Deus foi trazendo mais e mais pragas. Depois do rio Nilo se tornar em sangue, veio rãs, piolhos, moscas, morte de animais, tumores e úlceras, chuva de granizo e raios, gafanhotos e trevas. Ou seja, tiveram o Nilo, depois tiveram mais 8, e isso dizimou. Por quê? Porque chuvas, gafanhotos, morte dos animais, eles ficaram sem comida. Né? Destruiu as plantações, destruiu os rebanhos. Eles não tinham mais de onde tirar alimento. Eles estavam indo à falência. Né? Isso que estava acontecendo com o povo. Eles estavam indo à falência. E mesmo com todas essas pragas, com o país indo à falência, uma hora o faraó falava, não, agora eu vou libertar. Depois mudava de ideia e dizia, não, não vai não. E toda vez Moisés e Arão iam lá, falavam com o faraó. E novamente o faraó dizia, negativo, ninguém sai. E foi indo assim, caminhando cada vez mais, Deus mostrando o tamanho do seu poder. E cada uma das pragas, elas também afetavam muito a fé dos egípcios, porque algumas ali iam diretamente de encontro com algumas crenças de deuses deles ali, né? Como as trevas, que havia o deus Sol, né? Então eles estavam em trevas, é como se o Deus tivesse abandonado eles. Então Deus estava mostrando, eu sou mais poderoso do que qualquer outro Deus que vocês possam acreditar. Porque, na verdade, eu sou o único Deus. E, de repente, então, depois de todas essas pragas, já o Egito dizimado, então chega a hora da última praga. O faraó não aceitou, não libertou o povo ainda. Então, chega a hora da última praga. E não foi uma praga qualquer mais. Foi uma praga que tinha um significado.
tinha uma razão, marcaria a libertação do povo de Deus, e ela traria significado e referências ao Salvador que viria um dia. Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então você vê ali que após essa praga o povo seria libertado. Deus já tinha avisado. Mas essa praga exigiria um pouco também dos judeus. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, um inocente no lugar do culpado. Ou tem sangue na porta, ou não tem. A libertação do povo do Egito faz em referência à libertação do pecado que aconteceria no futuro. Se você quer entender melhor esse fenômeno da Páscoa, né, esse fenômeno todo que aconteceu ali, tem um vídeo que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês agora, que fala sobre a história da Páscoa em 5 minutos. Assista esse vídeo que vai esclarecer muito mais para você todo esse assunto. Então, naquela noite, o anjo do Senhor passou e levou os primogênitos das casas que não estavam marcadas, das casas que não tinham o sangue nos batentes da porta, inclusive o filho mais velho de Faraó. E aquilo marcou de uma forma que foi a libertação do povo. Olha Êxodo capítulo 12, ainda versículos 31 e 32. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Finalmente, o povo marchava livre para a terra que o Senhor os levaria, a terra prometida. E depois até Faraó se arrepende, corre atrás deles, e vocês conhecem a história, que Deus abre o mar para o seu povo passar em segurança, e depois o mar se fecha em cima do exército dos egípcios, selando a libertação completa do seu povo. E eles ficam muito gratos a Deus e louvam ao Senhor, mas uma pena que essa gratidão não dura muito. E nós vamos estudar na próxima aula tudo o que aconteceu após essa libertação do povo. Tá bom? Até semana que vem. Não esqueçam de ir nas nossas redes sociais. E fique com um aviso muito importante, um chamado, um convite para você ajudar uma família que precisa muito de ajuda, tá bom? Antes de desligar esse vídeo, eu gostaria que você assistisse algo que pode tocar o seu coração e que, se você tiver o desejo, vai ter as formas como você pode ajudar e contribuir, tá bom? É a Sofia Helena, ela tem uma doença que se chama AME e ela precisa de toda a ajuda possível. O Como Ele Andou e a Rádio Oeste Cristã apoiam a campanha AME Sofia Helena. AME significa atrofia muscular espinhal e é uma doença rara que tem tratamento genético no valor de 2,1 milhões de dólares. O medicamento usado é chamado Zolgensma, fabricado somente nos Estados Unidos e ainda não autorizado no Brasil. Sofia Helena é uma bebê que precisa tomar este medicamento até os 2 anos de idade. Ajude-a a conseguir este valor fazendo uma doação para a campanha AME Sofia Helena. Todas as informações que você precisa e os números da conta estão aparecendo na tela nesse momento. Abra seu coração, não deixe de ajudar.